Austin Sparks fala, né? Todos os falsos profetas vieram da escola de profetas e foram aceitos publicamente como tais. Tornaram-se uma instituição superior e foram aceitos, mas eram falsos. Você vai observar isso na história relatada dos reis e dos profetas. O que os reis fizeram? Eles tomavam os profetas, pagavam os profetas, mantinham os profetas no reino. Os reis ou os sacerdotes criavam ideias e pensamentos que diziam ser aprovados por Deus, e os profetas ali, mantidos por eles, né, mantidos escravos, acabavam profetizando segundo aquilo que eles queriam ouvir. E esses profetas vieram de uma escola, vieram de uma classe. Eles não brotavam de qualquer lugar, eles eram discipulados e acabavam sendo reconhecidos publicamente pelo povo, pelos sacerdotes e pelos reis. Vamos observar alguns exemplos disso, né? Você vai notar como isso era muito forte em Israel ali, né? Então você tem o primeiro exemplo ali, que é de Jeremias versus Ananias, ali, Jeremias 28, do versículo 1 e 2, no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. Então aí você já tem uma figura histórica importante, ele era o rei, então ele mandava praticamente em toda a nação ali, né? Então era uma figura de poder. E aí, isto é, no quarto ano, no quinto mês, Ananias, filho de Azuri, profeta de Gibeão. Então aqui, quando já coloca profeta, ele já era reconhecido no reinado e reconhecido com os sacerdotes, a ala religiosa, e reconhecido também entre o povo, né? Então ele é um profeta. Onde ele falou? Me falou na casa do Senhor. Ou seja, na casa do Senhor é onde a elite está falando, onde os sacerdotes estão ali, onde o povo vai receber a mensagem. Então ele tem poder para falar na casa do Senhor. Aonde que ele está falando? Na presença de quem? Olha lá, a presença dos sacerdotes. Você acha que o sacerdote ouvia qualquer um? Não, ele ouvia profetas que na mente deles era um profeta reconhecido. Então esse Ananias, que é um falso profeta, ele era reconhecido como um profeta do Senhor na ala religiosa e ele era reconhecido para o rei. Então ele está falando na presença dos sacerdotes. E olha só, não só dos sacerdotes, de todo o povo para ouvir o profeta Ananias. E olha o que ele fala. Assim o que? Fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então, ele fala em nome do Senhor e ele traz uma profecia contrária àquilo que Deus estabelece. Então, você tem aí uma característica forte do falso profeta. Muitas vezes ele é reconhecido no poder de uma civilização, reconhecido religiosamente e reconhecido pelo povo, né? Então, o falso profeta é reconhecido por esse reconhecimento do poder público e do poder religioso e da atenção do povo? Não, porque você vai ter profetas verdadeiros que também tinham essa conexão. Quando você lembra do reinado de Davi, o profeta Natã, o profeta Zadok, eles também eram reconhecidos. A característica de um falso profeta não é o reconhecimento, mas a característica é aquilo que eu falei anteriormente. Ele está nesse poder e ele profetiza segundo aquilo que esse poder estabelece. Ele não vai contradizer um rei, ele não vai contradizer os sacerdotes, ele não vai contradizer o desejo do povo, ele vai enfatizar, porque o falso profeta, ele visa mais esse poder popular, esse poder de uma nação, do que ele ser fiel à aliança de Deus e a esse conselho de Deus, aonde se fala aquilo que Deus deseja e não aquilo que o povo quer ouvir, né? Você tem outro exemplo aí, no período do rei Acabe, e aí você tem o profeta Micaías, né? 1 Reis capítulo 22, você tem aí, disse mais Josafá, que era o rei do sul, vindo falar com Acabe, ali, o rei do norte. Acabe estava desejando invadir um lugar, olha só, o desejo do rei. O rei representava um poder ali político, né? de
de força, civilização. Então esse rei está com um desejo de fazer algo. Existe um outro rei do sul que está vindo até ele, e existiam profetas reconhecidos por ele, reconhecidos pelo povo e pela religião, né? Então olha lá, consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, olha lá, são os Davis. Aqui o texto não vai falar que são falsos profetas, eles são profetas. Depois a história vai mostrar que eles são falsos, mas até aquele momento acreditavam que realmente esses profetas eram aprovados pelo Senhor, né? Então ó, cerca de 400 homens, e lhe disse: irei a peleja lá contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Vou, né, fazer a minha vontade, ou eu deixo? Falando para os profetas. Eles disseram, ó, sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Ó, pode ir. O Senhor, aí ó, eles são porta-voz do Senhor na mente deles, vai entregar aquela nação para o Senhor, né? Disse, porém, ó, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? Aqui coloca, né, profeta do Senhor, ou seja, já identifica Micaías, né? O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo, ó, eis que as palavras dos profetas em uma voz predizem coisas boas para o rei. Observaram aqui, gente? Coisas boas, aquilo que ele queria ouvir, aquilo que muitas vezes o povo quer ouvir, né? Seja, pois, falando para Micaías, o cara aconselhando Micaías, né? Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías, olha só, um profeta aqui vive no conselho do Senhor. Ele não tem fidelidade com o rei, ele não tem fidelidade com uma nação, fidelidade com o exercício, o estabelecimento daquilo que as pessoas querem ouvir ou exigem ouvir. Ele tem fidelidade com o conselho daquilo que sai da boca do Senhor. Então olha o que ele fala: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Ou seja, aquilo que eu ver, ouvir nesse conselho, isso eu falarei. E lembrando que Micaías falou isso para um rei que tinha uma esposa chamada Jezabel e que matava os profetas, que não tinha misericórdia. Então quando ele fala isso, ele fala já lembrando que possivelmente ele encararia a morte. Não só a morte, mas ele encararia muitos outros profetas que eram reconhecidos pelo povo. Ele teria que enfrentar um povo que possivelmente também o odiaria por causa destas palavras, como se ele fosse um profeta do caos. Então aqui nós observamos o seguinte: os falsos profetas não estão neste conselho, não tem fidelidade, o coração deles não tem fidelidade com a aliança do Senhor. A fidelidade deles é com o próprio coração deles e com uma instituição. Eles querem ser aceitos, eles querem criar um certo tipo de autoridade segundo este regime ditado por pessoas que estão fazendo segundo a sua vontade e não a vontade de Deus, né? O Wayne Grudem continua, né? Os falsos profetas eram conhecidos tanto pela defesa de outros deuses quanto pelo fracasso de suas predições. Aqui nós já observamos outras características desses falsos profetas, né? Então, nós observamos que eles falam aquilo que está em seus pensamentos, em seus corações, para poder de alguma maneira influenciar o povo à rebeldia, né, ao engano. Eles falam também aquilo que o povo deseja ouvir, porque eles não querem perder a autoridade nesse regime criado por pessoas que têm poder. E eles também enfatizam outros deuses, né? O que isso significa? Que naquela época outros deuses eram fáceis de serem identificados segundo a nossa visão hoje. Eram feitos de madeira, eram feitos com nomes, história, deuses de outras nações. Hoje você possivelmente não vai ter isso, mas você vai ter deuses criados de uma forma subjetiva que está tomando o coração das pessoas, e os falsos profetas não vão ir contra. Então você tem hoje muito forte, possivelmente reinando muito na mentalidade de cristãos ou igrejas, o que? O entretenimento se tornou um Deus.
você tem deuses desse século 21 que são subjetivos, mas são deuses criados pelas pessoas, nos quais os profetas não falam nada e ainda assim enfatizam e estabelecem. Então, olha lá, tanto pela defesa de outros deuses quanto pelo fracasso de suas predições, né? Ou seja, aquilo que eles estabelecem não acontece de jeito nenhum. Os falsos profetas profetizam aquilo que o povo deseja ouvir. O rei Acabe queria que aqueles profetas falassem aquilo que ele desejava ouvir, né? Enquanto Jeremias predizia o juízo divino contra o pecado do povo, vários falsos profetas anunciavam paz e prosperidade, que foi o relato que eu peguei para vocês. Então, Jeremias estava falando, Nabucodonosor vai vir à Babilônia. Já o profeta Ananias, ele falava que Deus quebraria o jugo da Babilônia e haveria paz em Israel. Lembrando, Jeremias falava isso porque ele estava no conselho do Senhor. Então ele falava e era fiel à aliança, lembrando o povo da aliança, ele estava no conselho e ele era fiel àquilo que Deus estava falando. Essa palavra de Jeremias iria contra o rei, um poder forte que controlava a civilização, iria contra a vontade do rei, porque o rei ia querer paz. Então Jeremias ia contra isso. Ele não estava preocupado, ele sofreria danos contra isso. Jeremias também iria contra os sacerdotes e os líderes religiosos que também desejavam paz e não estavam preocupados se estavam sendo fiéis à aliança. E a palavra de Jeremias também iria contra o desejo do povo. O povo não queria ouvir que haveria juízo. Eles queriam permanecer naquele estado em rebeldia contra o Senhor, eles não queriam mudar e eles gostariam de ouvir palavras que enfatizavam que os deuses que eles estavam vivendo ali não eram tão preocupantes a ponto de ferir ao Senhor. Eles queriam estar com o Senhor, mas estar com outros deuses. Então, vocês observaram aí como um profeta verdadeiro que está em fidelidade com o conselho do Senhor, ele tem a fidelidade à aliança de Yahvé e ao mesmo tempo ele tem uma palavra específica vindo desse conselho. E essa palavra específica traz uma realidade no momento, uma lembrança da aliança vindo do Monte Sinai ali estabelecido por Deus, e ele traz predições daquilo que Deus vai fazer com o povo de Israel. Em contrapartida, um falso profeta, ele não está no conselho do Senhor, ele profetiza aquilo que está na sua mente ou aquilo que ele naquele momento interpreta ou estabelece. Ele está debaixo desse regime opressor ou de um líder que tenta governar de uma maneira onde ele crê ser o melhor e tira Deus da realidade, da administração. Então ele quer ouvir um profeta dizendo paz e prosperidade. Um falso profeta identifica isso, se submete a essa realidade porque ele caminha nesse âmbito que ele sabe que é mantido e reconhecido, porque é o desejo do poder, né? Mas, ao mesmo tempo, esse profeta também identifica que o povo tem um desejo, uma vontade de ouvir algo. O povo não quer, de nenhuma maneira, renunciar a essas coisas. Então, esse falso profeta identifica isso e fala aquilo que o povo quer ouvir. É como se ele estivesse falando: vocês não precisam mudar, Deus ama vocês, vocês estão bem, paz virá sobre esse lugar. Esses deuses criados, Deus não liga para isso, não tem problema. Então, ele profetiza segundo aquilo que o povo deseja ouvir. Paz, paz, quando Deus não está anunciando paz.